O cafezinho já está passado. Pena que você não vai tomar com a gente, sabe por quê? Porque nós vamos tomar sozinhos, porque neste momento o Luiz Carlos Pinto estará na televisão falando diretamente de Brasília. Vamos lá. Agora sim, Clodovil. O presidente Fernando Collor já nomeou uma comissão que vai fazer a transição do governo para o presidente Itamar Franco. Essa comissão é formada pelo ministro da Justiça, Célio Borja, pelo secretário-geral da Presidência, embaixador Marcos Coimbra, pelo chefe do gabinete militar, general Agenor Homem de Carvalho, e ainda pelos líderes do governo na Câmara e no Senado. E essa comissão já começa a trabalhar amanhã. Ela se reúne com todos os ministros e secretários de governo para pedir que eles continuem no governo até que o presidente Itamar Franco escolha um novo ministério. E o ministro da Justiça, Célio Borja, que está demissionário, está tendo muito trabalho e ainda terá muito trabalho nos próximos dias. Ele foi encarregado pelo presidente Fernando Collor para articular essa transição. E amanhã à tarde o ministro Célio Borja tem uma outra reunião com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, exatamente para acertar os detalhes dessa transição de governo, que pode inclusive começar amanhã, dependendo de uma decisão do Senado Federal sobre a continuação do processo de impeachment do presidente Collor. E agora voltamos com você, Clodovil. Muito obrigado. Bonito você, hein? Padrão de qualidade mesmo, né? Parabéns. A gente quer mesmo funcionários com este comportamento, com este seu talento. Olha aqui, o seu Bolívar Lamonnier. O que é que o senhor conta pra gente? Nós queremos saber como leigos, porque nós somos todos leigos nessa coisa política brasileira. Em política todo mundo é leigo. A gente começa... Olha, eu acho que isso aí é uma situação raríssima de acontecer em qualquer país, né? Um processo que envolve um presidente da República, que é uma discussão difícil, penosa, angustiante. Hoje nós chegamos à votação para começar, quer dizer, um afastamento temporário, vai haver um julgamento no Senado, se for condenado também pelo Senado, ele afastado definitivamente, o vice-presidente não fica. Bom, o que nós devemos pensar a respeito disso? Eu acho que a pergunta é basicamente essa, não é tanto discutir as complicações do processo, é o que nós devemos sentir a respeito disso. Tem gente achando que, de repente, amanhã o Brasil vai amanhecer maravilhoso, está tudo resolvido, nunca mais vai ter corrupção. Outros estão inteiramente descrentes, todos os políticos, achando que todos os políticos são iguais. Eu acho que essa que é a grande questão. Eu penso que o perigo é nós acharmos que vamos passar de 8 para 80 em 24 horas. É claro que não vamos. País nenhum do mundo melhora de 8 para 80 porque atravessou uma crise, porque mudou o presidente. Isso não acontece dessa maneira. Agora, eu acho que temos uma base razoável para acreditar que vamos passar de 8 para 12, para 8 para 15, para 8 para 20, que vai haver uma melhora, eu acho. Uma melhora progressiva. Vai. Por que eu acho? Porque, veja, o presidente... Mas ela é lenta? Ela será lenta? Ela será lenta. No momento, eu acho que nós devemos estar felizes porque nós atravessamos pacificamente uma crise gravíssima, né? Acusações de corrupção envolvendo um presidente da República, em qualquer país do mundo, ainda que fosse na Suécia, seria uma coisa gravíssima, né? Isso balança todas as forças políticas, os partidos, há o risco de militares entrarem no meio de uma crise. Nós, graças a Deus, estamos livres disso. A votação hoje encerra a fase mais perigosa desse processo. Agora, daqui para frente, nós vamos cair na ilusão de que, de repente, é tudo uma maravilha, a inflação vai desaparecer. Não, é claro que não. As dificuldades estão aí. Mas eu penso que nós, no Brasil, nós às vezes temos medo de reconhecer as nossas qualidades também. Nós temos algumas, nós sabemos... Nós temos muitas, Nós temos muitas qualidades. Nós manejamos essa crise bastante bem, né? O povo manejou. O povo manejou bastante bem. O Congresso correspondeu ao que o povo desejava. O Supremo Tribunal Federal, com toda a seriedade, tomou uma decisão corajosa, importante, num determinado momento. O país tem algumas qualidades importantes. E, principalmente, eu acho que nós não podíamos continuar indefinidamente naquele baixo astral. Quer dizer, você tem uma dificuldade econômica e um desânimo político também. Você acha que a coisa piora, piora, piora. Não é possível. Então, eu acho que, neste momento, nós temos uma sensação de alívio, que é um capital. É um capital que nós podemos utilizar para começar a melhorar a situação. Agora, pelo amor de Deus, não vamos cair na ilusão que nós tivemos em 84, com direta já, que agora está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido, não. As dificuldades estão aí. Temos muitos conflitos, tem inflação, isso não vai ser... O senhor acha que o povo brasileiro raciocina dessa maneira, hein?
Porque ele é imediatista, o que acontece? Nós temos uma mania de 880, né? Um dia nós somos os melhores do mundo, o melhor futebol do mundo, o melhor carnaval do mundo, os mais bonitos do mundo. No outro dia nós somos o lixo. Né? Não, nem uma coisa nem outra. Vamos devagar. Né? Eu sinto, viu, Clodovil, eu acho que com toda sinceridade, não é só o dia que é emocionante, que toca o coração da gente, ver as coisas assim acontecendo. Eu acho que houve um certo amadurecimento no país. Eu acho que quando o brasileiro, não todos os brasileiros, mas quando muitos brasileiros ficam realmente incomodados com essa história de que as contas não estão bem explicadas, ninguém sabe quem está pagando as contas do presidente, tem aí umas coisas acontecendo, uns dinheiros que ninguém sabe de onde vem, e as pessoas começam a achar isso não é correto. Não é assim que... Eu acho isso bom. Mas a gente não está vivendo isso há tanto tempo. A gente teve tantas corrupções em órgãos e departamentos públicos. Desde Pedro Álvares Cabral. Então, quer dizer, mas não foi ele que roubou tudo, nem foi a turma dele que roubou tudo. De acordo. Mas o que é novo é que nós começamos a nos incomodar. Nós tínhamos que começar a nos incomodar em algum dia. Então começamos hoje, ótimo. O senhor acha que... Azar do Collor, que foi com ele o primeiro... O senhor acha mesmo que foi azar dele? Azar dele que, talvez, porque ele se cercou de amigos particularmente desastrados, não é? Mas o fato é que nós tínhamos que começar a combater a corrupção algum dia na vida. E começamos agora, ótimo. Começamos. Mas exatamente em que sentido seria o azar dele? Só por causa dos amigos desastrados, não? Não, o azar dele ter sido o primeiro na história. Assim como o Cristo um dia foi... O primeiro que foi pego com a mão na botija, digamos assim. Suponhamos que sim, mas isso é bom. Eu não conheço o Collor, não sou amigo nem inimigo dele. Acontece que, neste momento, ele está sentado na cadeira do presidente da República. Estava, então, né? Estava. Não, mas ainda está. Ainda está, né? Quer dizer... Aliás, isso vai durar quanto tempo? A gente vai ter que ficar nessa expectativa para ver o que acontece. Quanto tempo mais? Não, nós agora vamos ter amanhã a transição de um governo para outro, né? O ministro Sérgio Borges está coordenando isso. Eu creio que em 48 horas o presidente Fernando Collor está afastado do cargo, vai esperar na casa dele, o processo vai se instaurar no Senado, aí que é o processo de verdade, lá que ele vai ser julgado, não é? Ele vai se defender, vai apresentar provas, vai ter polêmica. Ele usou uma tática no começo do governo, da campanha que acabou consagrando o presidente. Ele fez aquela coisa de ficar guardado. Ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Ele fez uma gafezinha outro dia, mas ele está se guardando. Para que hora que ele vai se... Porque agora eu estou sentindo que ele está fazendo o mesmo, usando a mesma tática da eleição. Para que hora que ele está se guardando? Porque até agora ele não se pronunciou. Bom, ele se guardou demais. Agora ele só pode apresentar as provas, as testemunhas dele no Senado. Não tem mais chance nenhuma. Sim, mas então, não é certo? Agora, ele vai ter que ir pessoalmente... Ah, vai. Ele vai ter que se defender, vai ter que mandar os advogados dele com as provas. Vai mandar os advogados ou ele mesmo Ele irá? pode comparecer para se defender. Ele pode ou vai mandar os advogados? Eu acho que ele vai fazer as duas coisas. Em algumas sessões ele pode ir, em outras... Diz o seguinte, o senhor como analista político acha que ele vai fazer o quê? As duas coisas. Em algumas sessões mais críticas ele vai comparecer, em outras vai mandar advogado, dependendo de qual é o tipo de discussão. Agora, veja bem, Clodovil, eu estou dizendo que isso é o que pode acontecer dentro do processo, não é? Mas eu penso que ele vai ter dificuldades muito graves, porque o Senado não é mais favorável a ele do que a Câmara. Ele teve muitas oportunidades de dar respostas convincentes pela televisão, e eu acho que a maioria do país não ficou convencida. Então, a dificuldade que ele vai enfrentar é muito grande. Mas ele só se apresentou publicamente na televisão uma vez dando esclarecimento. Um esclarecimento meio passando dando voltas. Não, veja bem, a nossa discussão aqui tem que ser leve, nós não estamos refazendo esse percurso inteiro que foi angustiante, mas algumas coisas a gente precisa lembrar, né? O dia que o motorista disse uma série de coisas, que as contas dele eram irregulares, etc., ele chegou do Uruguai, saiu do avião e falou assim, em 48 horas eu vou responder tudo. Não respondeu. Outro dia apareceu lá na Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor Cláudio Vieira. Eu me lembro bem que eu estava assistindo pela televisão. O Cláudio Vieira disse assim, eu vim aqui autorizado para apresentar as provas, para explicar tudo em nome do presidente da República. E apresentou a Operação Uruguai. Vocês vejam bem que a coisa foi se complicando até nós chegarmos... Mas ele não é obrigado a seguir uma orientação? Ele não tem um grupo de gente na qual ele confia, o bilhotinho? Ou todo presidente não tem um grupo que orienta, que são as eminências pares. Você vai fazer isto. De repente, ele não pode, porque existem poderes ocultos. Todo mundo sabe dessas coisas, né? Às vezes não foi ele. Veja bem, aí você me coloca uma situação que eu realmente não sei responder. Porque é o seguinte, todo mundo reconhece, a oposição reconhece, que esse último ministério do presidente era da melhor qualidade. Pessoas muito respeitáveis. Madib já tem, quer dizer, se ele cercado de pessoas dessa qualidade não conseguiu apresentar uma defesa consistente,
a gente fica preocupado, né? De fato, parece que não existe uma defesa consistente. Com certeza, mas nós somos um povo sem educação política, porque nunca nos foi permitido, diga-se de passagem, né? Quer dizer, nunca nos foi permitido, desde a colonização, que nós somos proibidos de ter educação política. Nós somos um povo que tem aversão à política, é uma coisa que parece chata. E, no entanto, viver um ato político. O que eu quero dizer é o seguinte, não é o ministério, não são os ministérios, as pessoas à volta. Existe muita eminência parda em qualquer poder, nós sabemos disso. Todos os poderes têm eminências pardas. Mas veja, tem eminências pardas, mas a personalidade do presidente, o governador pesa muito. O presidente Collor não é uma pessoa de fácil trato. Não, ele é um homem criança, fechado. Eu sempre disse isso, ele é um menino. Eu não conheço, mas a gente vê pela televisão, é um homem fechado, é um homem rígido. Eu tenho a impressão que ele não se aconselhou, não trocou ideias, não ouviu, não usou este órgão aqui, que é muito importante. Eu acho que esse é o mais importante que ele não ouviu. Os dois, mas ele realmente não funcionou. Eu penso que se, digamos, no momento em que o motorista Heriberto fez aquelas declarações, se ele tivesse sentado com 5, 6 pessoas de confiança, trocado ideias, o que é que ele de fato poderia apresentar de consistente, o que é que ele não poderia, abrisse o jogo. O senhor acha que ele pode se feito recuperar? O nome do seu programa, né? Se ele abrisse o jogo, mas ele não abriu o jogo. E o senhor acha que ele pode se recuperar? Eu tenho dificuldade em acreditar nessa hipótese. Eu acho que... Mesmo como homem político, a longo prazo? Eu não tenho memória de nenhum outro caso de, num regime democrático, um chefe de governo ser tão malquisto pela população, pelos partidos, pela imprensa, pelos sindicatos. E é muito difícil governar assim. Sabe, eu não estou entrando no mérito da pessoa. Com certeza. Eu estou dizendo que há quase uma unanimidade contra. Em regimes ditatoriais, lógico, há ódios terríveis contra os ditadores, eles caem, acontecem tragédias, isso a gente sabe, milhares de exemplos. Mas em regime democrático, eu acho que nunca vi nada semelhante. Aliás, não é por acaso que esse vai ser o primeiro impeachment da história. Ele é um homem odiado e o povo está na rua comemorando este ódio com um grande carnaval. Porque o brasileiro, o senhor sabe que nós estamos aqui no estúdio, ao vivo, com esta plateia linda que está aqui trabalhando conosco e tal, porque todos nós estamos trabalhando. Mas o povo está se divertindo na rua num grande carnaval. O que o senhor diz disso? Eu acho bom. Eu acho bom pelo seguinte, tem um lado, digamos assim, que parece que não é sério, mas eu ficaria mais preocupado se fosse um clima de ressentimento, de violência. Então, um momentinho, nós vamos até a Avenida Paulista ver esse carnaval com a Silvana aqui. Vamos lá. Boa noite, Clodovil. Como dá pra ver, tá muito animada a festa aqui na Paulista. E é aqui, nesta avenida, que costuma se comemorar as grandes conquistas populares. E hoje não poderia ser diferente. Antes mesmo do final da votação do pedido de impeachment, a avenida foi tomada por milhares de pessoas que chegavam de todos os cantos da cidade. E agora, às 11 horas da noite, ela está assim. A maior concentração está em frente ao Museu de Arte de São Paulo, que foi o lugar de muitas manifestações nos últimos meses. E pelo que dá para ver, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o frio que está fazendo esta noite na cidade. Afinal, dançar não deixa de ser um ótimo aquecimento. E é isso que todos estão fazendo ao som de muito samba, frevo e músicas de protesto. E pelo jeito, a festa aqui, Clodovil, vai longe. Ninguém pretende sair da Paulista tão cedo. A gente continua por aqui acompanhando essa bonita festa popular. É com você, Clodovil. Obrigado, Silvana. Um beijo pra você. Trabalhando bonito. E isso tem que fazer, trabalhar muito mesmo. Agora, eu quero saber se as fábricas e os escritórios irão pra Avenida Paulista encontrar esse povo amanhã cedo, né? Vamos ver como é que acontece amanhã cedo. E aí, continua falando. Não, eu vejo positivamente esse fato, Clodovil. Eu acho que a democracia não precisa ser uma coisa triste e mal-humorada. Se a maneira do povo se expressar é alegre, é com bandeiras, é festiva, é carnavalesca, que seja, é assim que nós somos no Brasil. Nós não somos americanos, não somos alemães, não somos austríacos. Se a nossa forma de manifestar o nosso sentimento, a nossa alegria, o nosso alívio, que isso é alívio por uma crise, se a nossa forma é esta, acabou. Nós somos brasileiros. É isso que nós somos. Mas isso me parece bem incoerente com essa coisa que vem lentamente, esse carnaval tão repentino. Acho que a gente devia esperar um pouco mais pro carnaval, senão fica uma coisa que não bate bem dentro da minha cabeça. Não, mas veja, quando eu digo que é uma coisa progressiva, é porque esta crise deixa lições muito importantes, né? Nós hoje sabemos, pergunta a qualquer pessoa aqui, 4 meses atrás nós não sabíamos, eu não sabia uma série de coisas. Por exemplo, eu não sabia que uma CPI poderia ir tão fundo numa investigação como foi. Eu não sabia. Acho que a maioria dos deputados também não sabia. A prática foi mostrando que se podia chegar a um resultado contundente na investigação de corrupção. O Brasil não sabia disso. Quer dizer, há uma montanha de informações novas. Você acha que nós chegamos no fundo do poço mesmo?
Não, estamos saindo do fundo do poço. Com relação à investigação, nós somos realmente... Não acho, não. O que eu estou dizendo é que nós criamos uma técnica, nós aprendemos um método, não é? Nós estamos aprendendo, nós estamos assimilando informações novas. Nós estamos sabendo que esses mecanismos podem ser utilizados, que nós não somos impotentes diante da corrupção. É isso que nós estamos aprendendo. Chegamos no 100%? Não, talvez estejamos aqui no 2%, no 3%, mas já começamos. E isso é que me anima. Eu não tenho tendência nenhuma a acreditar em grandes utopias e milagres. Eu acho que não há milagre, mas o sentido da mudança é positivo. O senhor acha que nós vamos poder agora cobrar dos poderes públicos aí, das pessoas que nos comandam, que estão lá por causa da gente, né? Porque, inclusive, a tal da CPI, quem paga é a gente, né? Sem nenhuma dúvida. O povo é que paga também essa CPI. O senhor acha que eles vão ser condescendentes e vão ouvir a gente e a gente vai ter liberdade de expressão realmente? O senhor acha que vai haver uma virada? Eu acho que, neste momento, Clodovil, é provável que não haja outro país no mundo onde a liberdade de expressão esteja sendo usada tão intensamente quanto aqui. Né? Nós fazemos uma investigação como essa, nós íamos questionar a posição de um presidente, nós questionamos uma série de pessoas em volta do presidente. Isso é extraordinário, nunca houve isso na história do Brasil, nunca houve na história da América Latina, e tudo isso está sendo feito em paz. Veja bem o valor disso, em paz. A Iugoslávia está se dilacerando numa guerra civil, nós estamos fazendo isso em paz. Mesmo em paz, que tem pedras, eles usaram pedras para destruir edifícios. Quer dizer, o povo também, a folha coletiva, o senhor conhece bem essa expressão? Não, mas veja bem, quer dizer, isto a quantidade de um outro ato acontecido, o ato muito mal educado na frente da clínica lá no Rio de Janeiro contra o presidente Collor, que eu evidentemente não... Contra os outros doentes, contra o presidente Collor, dá para entender. Contra os outros, eu concordo com você, mas a quantidade desse tipo de violência é muito pequena em comparação com outros países. Isso nós temos que reconhecer, é um lado positivo da nossa crise. Comparativamente, o que o senhor acha que é uma atitude de tomada de posição de melhora do país? Este povo sentado, educadamente, limpos, bem alimentados, sentados, assistindo a uma explicação política que o senhor está fazendo, ou o povo rodando a baiana no meio da Avenida Paulista e sabe Deus em quantos outros pontos do país? O que o senhor acha disso? Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que em qualquer país do mundo, quando uma massa de pessoas vai à rua, é porque os outros mecanismos falharam. Não, comparativamente, eu quero Comparativamente. saber. Que atitude política é a melhor? Esta é muito mais saudável. Esta é muito mais saudável. Por isso que eu quero que o Brasil passe para um regime parlamentarista, entende? Para que as coisas sejam discutidas no Congresso, para que nós acabemos com essa ideia do Salvador, do Messias, não é do homem que vai fazer milagre. Vamos acabar com isso. E vamos resolver as coisas conversando, negociando, sabe, reconhecendo há interesses que conflitam. Muito bem, vamos conversar, vamos compor os interesses que conflitam racionalmente. É isso que eu penso. Agora, às vezes, os mecanismos falham. Ou as pessoas temem que os mecanismos vão falhar, então as pessoas vão para a rua. Por que virou esta massa na rua? Primeiro, porque o presidente Collor fez um discurso desastrado, convidando as pessoas para uma guerra de cores. Foi ele que jogou a massa na rua. Depois, porque organismos de crédito, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, começaram com manobras estranhas, né, de dinheiro para cá, dinheiro para lá. As pessoas, então, começaram a fazer defensivamente um movimento de ruas. Mas nós não estávamos nisto, Clodovil. Veja bem que se não fosse o irmão do presidente fazer as denúncias, nenhum partido político ia pedir impeachment do presidente. Nenhum. Mas os motivos virão à tona um dia, né? Porque os motivos verdadeiros sempre acabam vindo à tona, ou não, quem sabe. Que vem. Agora, de qualquer maneira, me parece que nesse jogo político, algumas pessoas que se detestavam, que eram inimigos, agora estão aí de mãos dadas e tal. Isso não parece um jogo muito grande antes de uma eleição e tal, que antecede uma eleição para a prefeitura? É uma mudança de poderes, entram outras correntes, porque a impressão que me dá é que a caverna é a mesma, estão trocando a quadrilha, né? Mas, Clodovil, veja, só existem duas maneiras de um país ser governado. Ou o país é governado democraticamente, e aí você tem um jogo eleitoral. O jogo eleitoral é um jogo de ganhar votos. As pessoas ganham votos, usam tudo o que puder para ganhar votos. Ou então o país não é democrático, e aí é violência. Então, nós preferimos um regime democrático. Se o regime é democrático, tem partidos políticos, tem eleições, tem manobras, tem táticas. Mas eu até acho que, na verdade, o processo eleitoral dificultou o processo de impeachment.
porque havia a rixa, o PT, o PMDB, o PSDB, um ganhava o outro no Anhangabaú, quer dizer, essa rixa dos partidos, Essa coisa... na verdade, dificultou. Desculpa eu interromper, mas essas campanhas políticas em que todos fazem a mesma história, sempre põem um outro para falar mal. Eles fazem toda a estrutura de todo o pronunciamento político, é sempre... em vez de dizer o que Isso pode é uma fazer... absoluta imoralidade. Eu concordo inteiramente com você. Eu acho que se nós tivéssemos O que menos... é que o povo aprende ouvindo isso? Como é que ele vai discernir quem é melhor? O povo aprende que se trata de uma grande imoralidade. Agora, isso nos dá a força, nos dá a possibilidade de discutir uma reforma política. Vamos reduzir o número de partidos, vamos ter partidos mais sérios, né? As próprias lideranças políticas... Você acha isso viável? O ano que vem é o ano da reforma política no Brasil. Doutor Bolivar Lamonier, olhe para aquela lente que é a lente da verdade e abre o jogo comigo. Pois não. O senhor que é um analista político, faça um perfil do que é um político brasileiro. Qual é o caráter de um homem político brasileiro, que lida com política, que vive de política? Eu conheço desde os mais malandros até pessoas absolutamente abnegadas que trabalham no fim de semana, que sacrificam a vida privada, que sacrificam a vida familiar para fazer mil coisas. E eu pergunto a qualquer um aqui, vocês gostariam de se candidatar a um cargo político sabendo que o seu fim de semana vai desaparecer, porque você vai ser procurado por 1000 pessoas, que a sua vida privada vai desaparecer, que você não vai ter tempo para a família? Centenas de deputados fazem isso com muito boa vontade. Agora, tem corrupto no meio. Porque esses são os dois versos da medalha. Para concluir, qual dos dois lados da medalha tem mais gente? Esse lado bom tem menos gente, mas está aumentando. Eu tenho certeza disso. Obrigado. Fica aí, por gentileza. Pois é, o negócio é perguntar exatamente isso, instigar, mas com educação. Nunca, jamais com grosseria, porque a gente não chega a lugar nenhum. Pergunte o que você tiver vontade e tenha paciência, sobretudo, de ouvir. Porque ouvir é a grande sabedoria. Se ele tivesse ouvido, muita coisa não teria acontecido. Nossas estrelas comerciais entram agora, mas eu volto. Marcos?